Boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso webinar. Meu nome é Patrícia Tosi, especialista em marketing da Global Sign, e hoje nós falaremos sobre os principais riscos digitais enfrentados por empresas de diversos setores da economia brasileira e quais são as melhores práticas de segurança. Antes de começar, eu só queria lembrar vocês que a nossa sessão de perguntas e respostas ela vai ser realizada ao final da apresentação. Então, ao longo do webinar, se vocês tiverem alguma questão, por favor, utilizem o campo Questions aí no painel de controle. Anotem tudo que ao final nós vamos passar por todas elas. A apresentação também será gravada e esse link com o vídeo vai ser enviado a vocês pelo e-mail que foi cadastrado na hora do registro. Bom, rapidamente, eu só queria compartilhar com vocês algumas informações importantes sobre a Global Sign, para aqueles que ainda não conhecem. Nós somos uma empresa líder no mercado de identidades e segurança digitais, fundadas há mais de 20 anos. Nós unimos a nossa experiência e tecnologia em infraestrutura de chaves públicas, PKI, e gestão de identidades e acessos, IAM, para que seja possível construir soluções em escala que permitam o gerenciamento de identidades para bilhões de dispositivos, pessoas e todas as coisas que fazem parte da internet de todas as coisas. A nossa estrutura inclui escritórios na América do Norte, na Europa e na Ásia. Nós temos mais de 300 funcionários e uma rede de mais de 5.000 parceiros ativos. No nosso portfólio de produtos, nós oferecemos desde soluções tradicionais de certificados digitais SSL, assinatura e criptografia de e-mails, assinatura digital de documentos, até soluções mais complexas focadas na autenticação de usuários e máquinas, gestão de identidades e acessos e autenticação móvel. Mais de 300 mil empresas interagem com as nossas soluções de gestão de identidades e acessos, a IAM da Global Sign, com cerca de 5 milhões de usuários autenticados por mês. Se vocês quiserem mais informações sobre as nossas soluções, por favor acessem o site ou entrem em contato por telefone ou e-mail, que a nossa equipe pode tirar todas as dúvidas e conversar com vocês. Nesse webinar, na primeira parte, nós vamos falar sobre os números e as tendências do mercado de tecnologia da informação e comunicações e sobre os principais ataques, cyberataques, na verdade, identificados em estudos realizados recentemente e quais as principais vulnerabilidades das empresas. Na segunda parte, a gente vai tratar um pouquinho sobre as ferramentas ideais para proteger as empresas desses ataques e as soluções que nós temos a oferecer para aumentar a segurança do negócio de vocês. Quem fará a apresentação do webinar será a Laila Robach, que é a nossa vice-presidente da América Latina, da Global Sign para América Latina e Caribe. Ela tem ampla experiência na identificação e implementação de soluções de segurança, especialmente na área de gestão de identidades e acessos e também soluções de autenticação. Então agora eu deixo vocês com a Laila para começar a apresentação. Bom, boa tarde. Obrigada, Patrícia. Obrigada pela participação de vocês. Então, primeiramente vamos começar com alguns dados relativos à América Latina e ao mercado brasileiro. Bom, quando nós analisamos a presença dos usuários da internet ao redor do mundo, os números e o ritmo de crescimento são impressionantes. Quase metade da população global tem acesso à internet e mais da metade possui um celular. O crescimento no uso das redes sociais através de aplicativos móveis foi maior do que o observado com as redes sociais. No Brasil, esses números são ainda mais interessantes. Na América Latina, o Brasil é o país com mais investimentos em tecnologia da informação e comunicações, e também é o mais digitalizado. Nós somos o 4º lugar quanto ao número de usuários da internet. No mundo, o Brasil representa o 5º maior mercado de investimento em tecnologia, equivalente a 210 bilhões de dólares anuais. Além disso, a maior parte dos gastos com pesquisa e desenvolvimento para o mercado latino-americano de TC está no Brasil. Em função da realização de grandes eventos internacionais no país, empresas e organizações públicas e privadas já incluíram o tema de cibersegurança nas suas agendas. Bom, nessa figura, nós vemos que 58% da população brasileira utiliza a internet. Mais de 267 milhões de pessoas usam conexões móveis. De acordo com um relatório publicado este ano pela Trend Micro, o brasileiro gasta mais de 5 horas por dia na internet, sendo quase 4 horas diárias via dispositivo móvel.
Ainda na tabela, nós vemos que mais de 103 milhões de pessoas usam redes sociais ativamente, representando 49% da população brasileira. 88 milhões acessam essas redes sociais através de aplicativos nos seus dispositivos móveis. Em outras palavras, com os crescentes investimentos feitos em tecnologia da informação e comunicações no país, aliados ao constante aumento no número de usuários de internet, redes sociais e conexões via dispositivos móveis e ainda a realização de eventos internacionais, o Brasil tem se tornado um país cada vez mais digital e conectado, nacional e internacionalmente. E isso traz muitas oportunidades de negócios para as empresas de vários setores da economia. No entanto, isso também nos coloca como um país, sendo um dos países principais como alvo dos ciberataques. Então, agora vamos falar um pouquinho a respeito das ameaças. De acordo com o Centro para Estudos Internacionais e Estratégicos, o custo global de um ciberataque é de 575 bilhões de dólares por ano. Só na América Latina e no Caribe, são 90 bilhões por ano. Segundo o Instituto Ponemon, no Brasil, o custo com a violação de dados passou de 3,96 milhões para 4,31 milhões de reais. Os setores que tiveram maior aumento nesse custo foram de serviço, energia e financeiro, respectivamente. Para esses setores, o custo per capita com a violação de dados ficou muito acima da média dos 12 setores avaliados. Enquanto a média desses setores está em 225 per capita, no setor de serviços esse custo sobe para 398. Esse custo envolve dois fatores chaves. Primeiro, a quantidade de informação perdida. Por exemplo, se a sua empresa perder até 10 mil registros, o custo médio com violação de dados será de aproximadamente 2 milhões de reais. Já se o seu negócio perder 50 mil registros ou mais, esse custo aumentará significativamente, chegando a quase 7 milhões. O segundo fator-chave é a rotatividade de consumidores ou clientes. Se uma violação de dados em sua empresa resultar na perda de clientes, seja por má publicidade ou perda de confiança, esse custo pode ser ainda maior, chegando a mais de 5 milhões de reais, somente com essa parte de violação de dados, caso esse incidente resulte em mais de 4% da rotatividade dos clientes. Então, analisando em maior detalhe a forma como ocorre essa violação de informação no Brasil, nós vemos que existem três principais causas. 40% representam ataques maliciosos de hackers, que são os mais custosos para as empresas. 30% destacam vulnerabilidades de sistemas e políticas de TI. E os outros 30% acontecem por erro humano. Por exemplo, uma pessoa que anota sua senha, compartilha sua senha, esquece ou perde um USB com informações confidenciais, ou que responde a um e-mail de phishing, entre outros. Segundo a Febraban, o cibercrime representa 95% das perdas sofridas pelos bancos no Brasil. Então, diariamente, as empresas são alvos de mais de um único tipo de ciberataque. E de acordo com essa pesquisa da Trend Micro, com 575 empresas de 26 países latino-americanos, a maioria dos entrevistados já sofreu uma tentativa de roubo de informação, 60%, ou manipulação de máquinas, 54%. Nesse slide, vocês também podem ver que os percentuais referentes aos ataques que buscam destruir informações, 44% dos entrevistados vivenciaram esse tipo de ataque, assim como desligar a rede dos computadores da empresa, aparecendo 40% dos ataques, é algo muito constante. O aumento de ataques leva ao aumento na busca de serviços para identificação de vulnerabilidades, como uma maneira de ajudar as empresas a estabelecerem prioridades e padrões de segurança fortes e adequados, assim protegendo-se contra futuros ataques. De acordo com informações coletadas no Brasil, Chile e México, as principais vulnerabilidades nas empresas estão relacionadas à configuração inadequada de sistemas, versões de programas desatualizadas e problemas com aplicativos. Porém, o ponto mais importante aqui é:
De fato, essas vulnerabilidades representam para os negócios um grande perigo e o que elas podem expor sobre as empresas se essas informações são acessadas pelas pessoas erradas. Então, de acordo com esse estudo, 60% das vulnerabilidades identificadas podem afetar a confidencialidade das informações na empresa, 30% representa uma ameaça contra a integridade dos dados e 10% são fraquezas que podem prejudicar a disponibilidade de informações e os serviços da empresa. Diante desse cenário de ameaças constantes e cada vez mais sofisticada, é importante estabelecer políticas de segurança adequadas que promovam a troca segura das informações, tanto interna quanto externamente nas empresas, monitorar constantemente a presença de malwares, definir políticas de acesso e métodos de autenticação de acordo com o nível de importância das informações compartilhadas, evitar o armazenamento desnecessário de informações sensíveis e educar continuamente seus funcionários sobre as melhores práticas da segurança digital. Então agora vamos falar um pouco a respeito das melhores práticas de segurança para que vocês possam proteger-se contra as principais ameaças digitais encontradas no Brasil. Um dos principais problemas que enfrentamos é chamado de e-mail phishing. A todo momento, nós nos comunicamos dentro e fora da empresa através de e-mails, enviando e recebendo centenas de mensagens diariamente. Por esse motivo, os ataques de phishing são parte do nosso dia a dia e precisamos estar sempre atentos a isso, principalmente porque esses ataques têm se tornado cada vez mais sofisticados, fisgando até mesmo as pessoas que são mais informadas sobre o assunto. Ao final desse webinar, eu gostaria que vocês fizessem um teste. Verifiquem a caixa de spam de vocês e vejam se vocês conseguem identificar pelo menos um ataque. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar pelo menos uma tentativa de phishing. Como vocês podem ver nesse slide, o phishing é uma ameaça crescente para as empresas de todos os portes e todos os setores. Isso pode impactar significativamente a reputação do seu negócio, além de representar perda de informação e prejuízo financeiro. A cada segundo, nós temos 392 tentativas de ataques de phishing. Das empresas da Fortuna 500, por exemplo, 33% dos executivos já caíram em um ataque de phishing. O crescimento anual registrado desse tipo de ataque é de 300% ao ano. O envio de e-mail a partir de um endereço com remetente falso se chama e-mail spoofing. É um dos métodos mais populares para realizar um ataque de phishing. Nesse caso, o hacker falsifica um e-mail para que ele pareça estar vindo de uma empresa ou de um funcionário autêntico, verdadeiro. Então, por exemplo, o e-mail de um banco ou de um gerente de um banco, de alguém dentro da sua empresa. Eles têm a intenção de enganar o destinatário e fazer com que ele baixe um malware ou insira informações confidenciais em uma página falsa. Esse ataque é muito comum em toda a América Latina, onde os hackers geralmente se passam por entidades locais, como governo ou bancos, para obter credenciais de acesso, informações confidenciais e informações financeiras sobre as suas vítimas. Então, em resumo, milhares de e-mails são trocados diariamente contendo informações confidenciais. E isso através de redes que são pouco seguras ou tampouco têm qualquer proteção. Com o aumento das ameaças digitais e o dano potencial que a perda da informação pode causar, a adoção de métodos para segurança de e-mails é fundamental e isso ajudará a sua empresa a prevenir custos futuros significativos, além de manter a boa reputação dos seus negócios. O SMIME é um protocolo padrão do mercado para assinar e criptografar e-mails e ele oferece uma série de benefícios. Bom, em primeiro lugar, a assinatura digital já demonstra a origem da mensagem e detecta se a mensagem foi modificada. Já a criptografia assegura a confidencialidade da informação, fazendo com que somente o destinatário possa decifrar a mensagem, usando uma chave privada que é associada ao certificado. Além disso, a maioria dos provedores de e-mail, como Microsoft, Thunderbird, Apple Mail, entre outros, já são compatíveis com SMIME, tanto para computadores, desktops, quanto dispositivos móveis, garantindo assim a mobilidade e a conveniência dos seus usuários. Essa funcionalidade, ela permite que os e-mails sejam criptografados e assinados digitalmente, de forma fácil, rápida e com custo efetivo. Então, os principais benefícios do SMIME são:
previne a manipulação e a exposição do conteúdo, comprova a origem do e-mail, tem compatibilidade com dispositivos móveis, garante uma comunicação flexível e segura, tem uma implementação fácil sem nenhum impacto negativo nos seus usuários ou nas suas operações e ainda possui uma plataforma centralizada de gestão com opções de entrega, tanto através de APIs quanto até mesmo de maneira automática. Nesse slide, vocês podem ver como é simples assinar um e-mail. Então, basicamente, depois de instalar o certificado, basta você selecionar a opção de assinar no seu cliente de e-mail. Você também pode configurar esse cliente para que todas as mensagens sejam automaticamente assinadas antes do envio. A primeira imagem mostra como você pode assinar. Por exemplo, só basta dar um clique. A seguinte, na parte superior, mostra como o destinatário verá o seu e-mail, ou seja, com um selo vermelho comprovando a sua identidade e que o conteúdo não foi manipulado desde a aplicação da assinatura. Se o destinatário quiser saber mais informações sobre o seu e-mail ou a sua identidade, basta ele clicar no selo que serão exibidas as informações. Assim como assinar, criptografar um e-mail é bem simples. Existe apenas uma diferença que é muito importante ressaltar. Para enviar um e-mail criptografado, o destinatário deverá possuir o destinatário e o remetente, ambos devem possuir um certificado digital. E eles precisarão compartilhar as chaves públicas para poder fazer a codificação e decodificação da mensagem, já que a chave pública do destinatário é usada para criptografar o conteúdo do e-mail. Então, se você receber um e-mail assinado, você já possui a chave pública, que já é incluída automaticamente na assinatura do usuário. Para e-mails criptografados, o símbolo que será visualizado será um cadeado, indicando que os conteúdos não foram visualizados por mais ninguém antes de chegar no destino final. Ao clicar no cadeado, serão visualizados todos os detalhes sobre o certificado digital que foi usado para assinar e criptografar o e-mail. Se alguém tentar interceptar um e-mail que está sendo criptografado, esse conteúdo ele aparecerá completamente branco. Como vocês podem ver, o S-MIME ele é uma ferramenta fácil e eficiente na proteção dos e-mails. Um outro problema enfrentado pelas empresas é o roubo de informações através de ataques a servidores, redes e websites falsos. O roubo de informação ele é possível quando a informação que está sendo enviada não está sendo criptografada, ou seja, não possui qualquer tipo de proteção. Outra situação que possibilita o ataque do hacker é quando os websites não são seguros ou não possuem um protocolo SSL/TLS ativado, por exemplo. Nesse caso, as informações trocadas podem ser facilmente interceptadas. Geralmente, os ataques de phishing vêm acompanhados de links que te levam a websites falsos. O acesso a esses websites pode ser minimizado, por exemplo, com a implementação de certificados de validação estendida nessas páginas, junto com uma campanha de segurança direcionada aos seus usuários, mostrando assim a importância de verificar a existência da barra verde e o cadeado de segurança antes de efetuar qualquer transação no seu website. Os maiores aliados na proteção dos websites e dos servidores são os certificados SSL. Então vamos entender um pouquinho a respeito dos diferentes tipos. A principal diferença entre os certificados gira em torno da informação que a autoridade certificadora, nesse caso a Global Sign, por exemplo, confirmará para a emissão do certificado. Então, 3 tipos de certificados estão disponíveis no mercado: validação de domínio, validação organizacional e validação estendida. Cada um deles, você poderá visualizar informações diferentes nos detalhes. Então, isso varia de acordo com o nível de confiança e segurança desejados. O certificado de validação estendida, também conhecido como barra verde, é o certificado SSL que transmite a maior confiança para os seus clientes, porque esse certificado ativa a barra verde de maneira automática no navegador, exibindo a razão social da empresa. Além disso, ele também oferece melhor visibilidade e melhor colocação em mecanismos de busca, como por exemplo o Google. O certificado de barra verde, ele também ajuda na prevenção de phishing, principalmente visto que as iniciativas de certificados grátis, de domínio que nós temos visto no mercado, infelizmente elas não possuem filtro de phishing. E isso facilita para os hackers realizarem emissões de certificados que sejam para domínios falsos, e usar o HTTPS para confundir os clientes. Usando o certificado de barra verde, você reforça para os seus clientes que eles confiem somente nas páginas com
a presença da barra verde no nome da empresa, e é uma forma fácil, rápida e de baixo custo para prevenir os ataques e proteger a sua empresa. Visto que os hackers, eles não têm como fazer a emissão de um certificado de validação estendida devido à verificação restrita que a gente realiza. Um outro problema relacionado aos certificados SSL é a descentralização da gestão desses certificados. Quando existem muitos certificados e diversas pessoas fazendo a gestão deles, não há um conhecimento central de quais são os certificados emitidos e quem está gerenciando tudo isso. Ou, por exemplo, qual é o algoritmo que está sendo usado, validade, tipo de certificado. Então, geralmente esses gestores, eles tampouco possuem um conhecimento, o conhecimento necessário de segurança digital, de PKI, para implementar as melhores práticas de segurança. Então, como consequência disso, as empresas elas sofrem com a expiração inesperada de certificados, uso de algoritmos fracos, aumentando assim os riscos e as vulnerabilidades. A GlobalSign, como autoridade certificadora, oferece uma plataforma para que você centralize a gestão dos seus certificados. A gestão dos certificados ela é realizada através da plataforma chamada GlobalSign GCC, onde você poderá solicitar, emitir, gerenciar, cancelar, revogar, renovar os certificados, tudo isso de maneira fácil. Essa plataforma oferece várias opções para o processo de solicitação, como diferentes períodos de validade, algoritmo RSA ou SCC, diferentes produtos, funcionalidades, como por exemplo SANs, wildcard, entre outros. Essa interface, ela também permite a gestão de usuários. Então, vocês podem controlar quem pode emitir, revogar, gerenciar. Então, ela te dá a opção de não depender de uma única pessoa para gerir todos esses certificados, adicionando assim permissões temporárias que podem ser canceladas quando for necessário. Então, por exemplo, se um usuário estiver cobrindo o outro durante um período de férias. Também existe a opção de estabelecer permissões de emissão de certificados para unidades de negócios e também agregar diferentes sucursais, atendendo também a diferentes modelos de negócio. Uma outra ferramenta que nós oferecemos é o inventário de certificados, CIT. Ela é uma excelente ferramenta de análise, porque ela permite a geração de relatórios úteis para o planejamento de políticas de segurança, contribuindo assim para mitigar as vulnerabilidades e os riscos das empresas. Através dessa ferramenta, você pode encontrar e centralizar todos os certificados SSL que se encontram no seu ambiente corporativo, interno e externo. Isso incluindo os certificados autoassinados. A ferramenta provê um gráfico das expirações por mês, além de separar por cor as diferentes autoridades certificadoras emissoras, e provém uma lista detalhada qual é o tipo de algoritmo, nomes do certificado, tipo, tamanho de chave, e essa lista ela pode ser customizada de acordo com as necessidades da sua empresa, do que você deseja visualizar. Você também pode configurar políticas de segurança e usuários para receberem alertas dessas políticas. Então, caso qualquer certificado seja encontrado que não esteja em conformidade com as políticas que foram estabelecidas. Então, um exemplo. Como nós sabemos, há uma mudança no mercado no momento do algoritmo SHA-1 para algoritmos seguros, né? Então, você poderia utilizar o CIT da GlobalSign para identificar todos os certificados SHA-1 dentro do seu ambiente corporativo e emitir alertas para algum usuário, né, dentro da sua empresa, para que ele possa fazer a substituição adequada e assim a sua empresa não sofra nenhum impacto no fim do ano. Uma outra ferramenta que contribui para criar processos ainda mais seguros e eficientes é a assinatura digital de documentos. A assinatura digital ela tem sido cada vez mais utilizada por empresas em toda a América Latina. Alguns países já têm exigido, por exemplo, o faturamento eletrônico, que permite verificar a informação, evitando a falsificação de documentos físicos e ainda reduzindo os custos com tinta e papel. A assinatura digital de documentos, ela pode ser aplicada a diversos tipos de documentos usando um único certificado. Ela pode ser armazenada de maneira segura em um dispositivo criptográfico. Ela permite a inclusão de assinaturas personalizadas, contendo, por exemplo, uma imagem da sua assinatura física ou um selo. Ela certifica os documentos, verificando a autoria,
o conteúdo e se alguma alteração foi realizada. Ela é escalável para atender necessidades específicas da sua empresa, por exemplo, com opções de assinatura manual ou massiva baseada em um computador ou um servidor. E como eu disse inicialmente, a assinatura reduz o tempo, a burocracia, né, e os recursos que são envolvidos nos fluxos de trabalho que utilizam papel. Agora, algo que é muito importante chamar a atenção é que nem todas as assinaturas eletrônicas são digitais. A assinatura eletrônica é uma nomenclatura muito usada para classificar qualquer tipo de versão digitalizada, escaneada, de assinaturas físicas e manuscritas. Então, essa assinatura eletrônica, ela pode ou não ter sido verificada por um terceiro e muitas vezes, em sua maioria, ela não possui nenhuma medida de prevenção de alteração naquele documento. As assinaturas digitais são um tipo de assinatura eletrônica muito mais seguras, porque elas são baseadas em uma tecnologia, que é a tecnologia de PKI, de infraestrutura de chave pública. Quando alguém recebe um documento assinado digitalmente, a pessoa pode visualizar de quem veio o documento, a partir da verificação da identidade de quem o assinou, quando ele foi assinado, graças a um serviço de selo de tempo, que é aplicado no momento da assinatura, e ainda ter a certeza de que o conteúdo não foi modificado desde a assinatura do documento. Existem operações criptográficas que são aplicadas ao documento no momento da assinatura, as quais ajudam a mantê-lo totalmente seguro. É importante lembrar que os certificados da Global Sign, ainda que emitidos fora do âmbito da ICP Brasil, têm a mesma validade jurídica de acordo com a lei no país. E eles apresentam ainda vantagens para as empresas. A ICP Brasil, como vocês sabem, é a infraestrutura de chaves públicas do governo brasileiro, mas a sua raiz ela não se encontra integrada em plataformas internacionais de maneira universal, como a raiz da Global Sign, que é uma CE internacional. Sendo assim, documentos e e-mails que são assinados com certificados da ICP Brasil, eles podem exibir alertas de segurança aos leitores que não tenham instalado manualmente a raiz da ICP nas suas plataformas, apesar da sua validade jurídica no Brasil. Os certificados da Global Sign, eles possuem integração com as plataformas Adobe e Microsoft, além de 99,99% dos sistemas operacionais e plataformas. Além disso, as nossas assinaturas elas são verificadas e reconhecidas internacionalmente de maneira automática. Então, quando você assina um documento com o certificado da Global Sign, você não terá nenhuma mensagem de erro ou de identidade não verificada. Esses alertas eles só aparecerão se houver a manipulação ou fraude do documento. Quanto às formas de implementação, nós temos 3 opções. Armazenar a credencial em um token, internamente na empresa, através de um HSM próprio, ou externamente, em uma partição virtual de HSM, como, por exemplo, o serviço de HSM em nuvem da Global Sign, que usa o SafeNet Luna. Aqui nós vemos um exemplo de uma assinatura digital aplicada a um documento PDF. Na figura da esquerda, na barra azul do PDF, nós vemos a informação de quem assinou o documento e da autoridade certificadora que emitiu o documento, o certificado digital. Na parte inferior, nós vemos que a assinatura do documento foi personalizada, inserindo uma imagem da assinatura física manuscrita do autor. Se o documento tivesse sido modificado após a assinatura, ao recebê-lo você não veria uma fita azul, mas sim um alerta vermelho indicando nos detalhes o tipo de manipulação ocorrido. Assinar um documento digitalmente é tão fácil quanto clicar em um botão e inserir uma senha quando o sistema solicitar. Como nós podemos ver, essa é uma solução fácil e eficiente e garante a integridade do documento, assegurando que o conteúdo não foi alterado em algum outro lugar durante o fluxo de trabalho, garante a sua autenticidade a partir da identidade verificada do seu autor e previne falsificações de assinaturas. Então, agora vamos falar de um outro ponto. Bom, até agora nós estávamos falando sobre como proteger a informação usando operações criptográficas. Então, agora a pergunta é, como nós sabemos quem está acessando essa informação, né? Principalmente dentro da nossa empresa? É importante que as empresas se concentrem em desenvolver estratégias de segurança que satisfaçam os seus requisitos operacionais de agilidade e obtenção de receita. E, ao mesmo tempo,
protejam adequadamente os seus dados, sua propriedade intelectual e sistemas, frente aos riscos inerentes ao entorno dinâmico. Para implementar essa estratégia, é necessário investir em tecnologias capazes de abordar eficazmente as necessidades de segurança de toda a empresa, mitigar um conjunto amplo de riscos e ajudar no cumprimento com as diferentes normas que são estabelecidas. Nesse sentido, é comprovado que a autenticação em redes baseada em certificados proporciona um método de autenticação multifatorial sem cargas adicionais para o grupo de usuários, garantindo uma maior segurança e agilidade. Além disso, a autenticação ela melhora a gestão dos acessos, a atividade de auditoria e as análises do histórico de acessos, já que o acesso aos dados e às redes pode estar vinculado não apenas a um usuário, mas a um dispositivo específico e a um momento determinado. Os dispositivos móveis, eles estão redefinindo a forma com que os consumidores e os funcionários acessam os conteúdos. Os certificados eles podem ser implementados facilmente, tanto em equipamentos do escritório, quanto em dispositivos móveis. Assim, a empresa pode realizar um único investimento para várias plataformas. A forma mais comum de autenticação utilizada é o uso de um só fator, com o nome de usuário e senha. E essa também é a forma mais fraca. As senhas, elas são comumente a maior vulnerabilidade das empresas. Cerca de 76% das invasões de rede ocorreram devido às credenciais fracas. Mas o problema é que, mesmo sabendo disso, 63% das empresas continuam confiando nesse método de autenticação. E elas adotam comportamentos reativos frente aos incidentes e problemas com segurança, ao invés de estabelecerem métodos proativos, que são comprovadamente mais econômicos. As senhas, elas são coisas do passado. E é super arriscado continuar utilizando uma autenticação de um só fator. Então, nós devemos estar tecnologicamente preparados para nos conectarmos de diferentes maneiras, principalmente com a evolução da internet de todas as coisas. E é por isso que existe a necessidade de contarmos com mecanismos eficientes e seguros que possam substituir esse tipo de autenticação. Os certificados são uma grande opção para a autenticação de usuários e máquinas. Com o uso de certificados digitais, somente usuários, máquinas ou dispositivos que contam com certificados configurados corretamente terão acesso às suas redes e poderão operar nesses ambientes. Existe sempre um equilíbrio entre incrementar a segurança, os custos envolvidos e a carga nos usuários. Diferentemente de alguns outros métodos de autenticação, como por exemplo a biometria ou os tokens de senha única, não existe hardware adicional necessário no uso dos certificados. Os certificados eles podem ser armazenados diretamente na máquina ou no dispositivo, de acordo com a necessidade da empresa, sendo uma solução que tem um custo efetivo e além de possuir ferramentas de gestão que permitem emitir, renovar, revogar e gerar relatórios com opções de automação. O uso dos certificados digitais é extremamente fácil para o usuário final e não possui nenhum impacto negativo nas operações. Um dos maiores benefícios, diferente de outras soluções, como eu havia mencionado, é a sua capacidade de cobrir e atribuir identidades a todos os endpoints, sejam eles usuários, máquinas ou dispositivos que façam parte do crescente mercado da internet de todas as coisas. Então, os certificados eles não se limitam a autenticar somente usuários. Muitas aplicações e redes corporativas já suportam de maneira nativa os certificados digitais X509, que é o formato padrão para os certificados de chave pública. Isso significa que com pequenas alterações de configuração dentro da sua empresa, sem necessitar fazer nenhum outro tipo de investimento em hardware ou sistemas, você poderá habilitar a autenticação baseada em certificados para diferentes casos de uso, incluindo início de sessão Windows, Google Apps, Salesforce, SharePoint, SAP, além de acesso a servidores remotos, através de portais como Citrix ou SonicWall. O uso dos certificados ele também permite a autenticação mútua, de forma que as partes envolvidas na comunicação se identifiquem entre elas, seja essa identificação entre usuários, máquina e usuário, ou entre máquinas.
Então, vejamos agora de forma detalhada como, por exemplo, você pode usar a integração com o diretório ativo para automaticamente inscrever e instalar os certificados para os usuários e as máquinas. Nós usaremos como exemplo a integração da Global Sign chamada Portal de Autorregistro Corporativo. No primeiro passo, os endpoints realizam o seu primeiro acesso após a implementação do AEG. Esses endpoints, eles estão configurados de acordo com as políticas de grupo e se conectam ao servidor AEG mediante HTTPS. Nas etapas 2 e 3, o servidor AEG envia uma solicitação ao diretório ativo para obter a lista de planilhas registradas para os endpoints. Na etapa 4, a lista de planilhas disponível é enviada ao endpoint como uma URI a ser configurada para poder emitir os certificados. Nas etapas 5 e 6, o endpoint confirma as planilhas ao servidor AEG usando HTTPS, que solicitará a SaaS da Global Sign em nuvem o certificado através da API. Nas etapas 7 e 8, após esse processo de solicitação, a API ela responde com um certificado que já é instalado diretamente no endpoint de maneira imediata, seja isso em uma máquina ou em um dispositivo, como um token ou um cartão inteligente. Esse processo ele se repete para todos os usuários conectados ao domínio de maneira transparente. Então, tudo isso gira em torno da política de grupo e por isso é fácil para os administradores controlar quais são os usuários e as máquinas que devem receber qual tipo de certificado. O usuário final, ele não precisa de nenhuma etapa adicional e os certificados são automaticamente renovados. Com o tipo adequado de certificado, podem ser estabelecidos múltiplos casos de uso, como, por exemplo, autenticação de usuários, autenticação de clientes, controle de acessos à rede sem fio, autenticação de fator duplo a aplicações, redirecionamento de cartões inteligentes, acesso a máquinas remotas. Além disso, além da autenticação, esses certificados eles também podem ser utilizados para S-MIME, podem ser utilizados e também para assinatura digital. Então, hoje em dia, a maioria das aplicações corporativas, elas já são desenvolvidas para serem compatíveis com PKI. Por isso, praticamente não há nenhum problema de compatibilidade. Então, para concluir, nós sabemos que não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina, é um grande alvo dos ciberataques. E por isso nós precisamos nos manter sempre informados a respeito das melhores práticas e soluções para proteger as informações, tanto nossas quanto dos nossos clientes e das nossas empresas. Nós não estamos apenas falando de vulnerabilidades externas agora. Nós também estamos falando de vulnerabilidades internas, né? Seja ele através de funcionários que possam ser maliciosos ou até mesmo funcionários que, sem ter o conhecimento da segurança digital, facilitam abrindo portas de entrada para os hackers. Então, nesse webinar, nós cobrimos alguns dos principais riscos digitais e eu espero que nós possamos ter contribuído com informações úteis e práticas para aumentar a sua segurança, tanto como profissional, como pessoal, como usuário da internet de todas as coisas. Então, agora eu deixo vocês com a nossa especialista em marketing, Patrícia Tosi, que vai conduzir a sessão de perguntas. Muito obrigada a todas e nós estamos à disposição para ajudá-los a esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigada, Laila. Bom, lembrando que vocês podem enviar as perguntas por essa aplicação, mas caso vocês prefiram, vocês podem enviar para a gente por e-mail, para o contato@globalsign.com. E caso a gente não tenha tempo de responder todas as perguntas, nós vamos entrar em contato individualmente para responder as dúvidas de vocês. Bom, vamos ver o que nós temos aqui de perguntas. Eu vou deixar a página com os contatos, caso vocês precisem visualizar. Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos lá as questões. Tá, nós temos algumas. Vamos começar pelo começo. Deixa eu tentar expandir. Relativo, vamos lá, primeira pergunta. Deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui, porque eu não consigo visualizar tudo.
Bom, vamos lá. Então, relativo ao ICP Brasil, temos uma possibilidade grande de expansão deste uso, porém depende dessa questão de aceitação. Vocês têm alguma informação mais detalhada a respeito desta repassada? Laila? Claro, nós temos, na verdade, toda uma apresentação relativa à assinatura de documentos digitalmente, com o uso dos certificados da Global Sign no Brasil, incluindo também o decreto que diz ser reconhecido de maneira jurídica certificados que são emitidos por vocês internacionais. Então, nós podemos compartilhar essa apresentação específica com vocês. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Então, acho que isso também responde a segunda pergunta com referência às leis em vigor no Brasil quanto à ICP Brasil. Nós vamos compartilhar essas informações específicas. Ok. Será disponibilizado o material da apresentação? Sim, eu vou mandar esse vídeo. A gente está gravando a apresentação, eu vou mandar o link para vocês e o material também, o PDF, fica disponível no nosso site. Outra pergunta que a gente tem aqui me parece muito interessante a implementação de certificados digitais para autenticação de usuários, mas se minha empresa necessita identificar mais de 2.000 usuários, isso não seria uma atividade muito demorada? Bom, então, como eu havia mencionado, existem diferentes métodos de entrega para os nossos certificados. Então, vocês podem fazer a distribuição desses certificados tanto via API, que pode ser de maneira automatizada, de acordo com o sistema que vocês possuam, assim como, se vocês possuem o diretório ativo, nós temos o portal de autorregistro que realiza a total automação. Então, desde a solicitação do certificado até a instalação direta. Isso acaba reduzindo todos os custos que vocês possuem, por exemplo, com o suporte e o departamento de TI. Vamos ver se a gente tem mais alguma. Eu posso usar os certificados S-MIME para assinar e criptografar e-mails usando o meu celular? Então, sim, caso você utilize uma plataforma de correio eletrônico no seu celular, como estão disponíveis, por exemplo, algumas plataformas do Google, algumas plataformas da Microsoft, como da Apple, vocês podem utilizar essas plataformas elas têm suporte ao S-MIME e fica fácil para vocês tanto assinarem como criptografarem os e-mails através de dispositivos móveis. Bom, uma última pergunta seria, de acordo com a sua experiência, qual é o principal ataque em nossa região? Bom, existe uma mistura, né, de ataques, como nós tínhamos visto, mas é comprovado que o maior risco que nós possuímos, no ambiente corporativo, principalmente porque isso afeta, pode afetar de maneira geral, são os ataques através de correio eletrônico, os ataques de phishing, né? Porque os ataques de phishing, eles podem ter diferentes resultados. Pode ser desde o roubo de credenciais até a invasão de rede, né, etc., instalação de malware, e nós estamos vistos, né, no mercado internacional até as consequências desse tipo de ataque. Bom, legal. Então, deixa eu ver, eu acho que é isso. A gente já está com o tempo estourando. As demais perguntas que surgirem, nós respondemos, nós entramos em contato para responder, não se preocupem, não deixaremos vocês sem respostas. Mais uma vez, obrigada pela presença de todos e, bom, a gente vai entrar em contato para responder as demais perguntas. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem acessar nosso site, podem entrar em contato pelo telefone ou pelo e-mail. E lembrando que o link eu vou mandar para vocês, dessa apresentação, eu vou mandar para vocês por e-mail. E eu conto com a participação de vocês nos próximos webinars. Muito obrigada e boa tarde.